Então, bom dia, pessoal, todos que estão aqui, o pessoal está ingressando, estamos com 44 participantes da nossa aula aberta de Direito Administrativo da Univale, hoje, 28 de outubro de 2020, com a ilustre presença do professor Sérgio Borja, advogado, professor de Direito, professor de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor de Direito Constitucional, Ciência Política, História do Direito, Teoria Geral do Direito, Direito Agrário, Direito das Obrigações, enfim, diversos ramos do direito, autor de diversas obras já publicadas, a mais recente obra Guerra das Moedas e a Partidocracia, publicada, salvo engano meu, no ano passado, e ainda detentor da Comenda Oswaldo Vergara, a mais alta comenda da Ordem dos Advogados do Brasil, e um querido amigo que sempre, com o seu saber altamente qualificado, sempre ilumina o ambiente em que a gente está, ele sempre contribui com seu conhecimento, é sempre fantástico dividir momentos com o professor Sérgio Borja, um professor, um querido amigo que tenho e que sempre que posso fico muito honrado em compartilhar a presença com ele. Como exemplo, esse final de semana passado, professor, que esteve aqui no litoral, agora está numa, como eu disse para ele, uma blitzkrieg contra o Covid, viajando igual os nazistas na Segunda Guerra Mundial, combatendo o Covid, agora é blitzkrieg. Seu microfone está desligado, professor Sérgio. Só clica aí. Não. Mas o termo blitzkrieg é do von Rommel. O von Rommel fez até um atentado contra o Hitler e foi morto por causa disso, né? Era a raposa do deserto. Ele é verdade. E aproveito agora para saudar o professor Celso, coordenador do curso, que acabou de ingressar aqui, acabei de visualizar o nome dele ingressando, então agradeço a presença do professor Celso, coordenador do curso, que acreditou nesse nosso projeto de dar autoridades para participar da nossa aula aberta de Direito Administrativo. Bem, professor Sérgio, satisfação ao revê-lo. Hoje é um tema bastante que está na mídia, que é impeachment da Catarina, porque nós estamos num processo de afastamento do governador do estado. E então eu sugiro que o senhor inicie a sua manifestação analisando isso, mas eu não posso deixar de questionar a manifestação do líder do governo, que fala, jornais hoje, está nos jornais hoje, acerca de um plebiscito para uma nova Constituição no Brasil, no ano em que nós comemoramos, no mês que nós comemoramos o aniversário da nossa Constituição vigente. Então, professor Sérgio, lhe passo a palavra e agradeço mais uma vez a sua presença. Professor Sérgio, para quem não conhece, perfeitamente alinhado com a sua gravata borboleta tradicional, sempre marcando presença. E eu fico muito feliz em compartilhar esse momento e ele passa a palavra para as suas colocações. Bom, é com uma alegria muito grande que eu acedi a esse convite do André Abreu Bindé, professor emérito da Univale, e queria me parabenizar a Univale e o professor Celso, que é coordenador do curso, por essa oportunidade, junto com uma pleiade de grandes nomes, falar sobre uma temática como o impeachment, tão relevante, tanto esses casos citados, as ocorrências, não só nas capitais,
pelo Decreto-Lei 200, né, que é regulado isso, mas também dos governadores, né? Tem uma lei geral, que é a Lei 1059, mas também, se tiver a lei especial, né? E aí em Santa Catarina tem uma lei especial, Lula é um tribunal misto de políticos e juízes, né? E essa temática é muito importante. Eu militei muito, e essa comenda da OAB eu atribuo, não sei, mas atribuo a minha atividade política como professor de direito constitucional, como cidadão contribuinte, né? Porque o impeachment é um instrumento legado ao povo que não é necessário o postulante, isso é inscrição na OAB, o sujeito ser bacharel em direito e possuir inscrição na Ordem dos Advogados, que atribui o justo postulante. Não, o sujeito, assim como existem esses remédios constitucionais heróicos, como o habeas corpus, que qualquer pessoa pode fazer, o apenado, o acusado, né, até o papel informal, sabe, a formulação, né, até os professores davam o exemplo assim, singelo de um papel higiênico, sabe, até escrever no papel higiênico, não ter uma forma, né, com exigências assim, né. O impeachment, ele também não necessita todo esse aporte, né, de formalidades. Qualquer um do povo cidadão e contribuinte e tem que se identificar, né, e tem que autenticar a peça, né, reconhecer a firma, não é? E autenticar tudo e fazer essa entrega perante a Câmara dos Deputados, no caso, se for processado o presidente da República. Impeachment vem de empêcher, um termo francês, e isso foi copiado, isso passou pelo sistema inglês, né? E aqui eu tenho que fazer referência ao impeachment e os sistemas de governo. Nós temos vários sistemas de governo, né? Nós temos o sistema parlamentarista, o presidencialista, o consular, esse outro sistema uruguaio também, né, de gabinete, né, mais ampliado, né? Mas os principais são o parlamentarismo e o presidencialismo. Em primeira monta, assim, num primeiro momento, poderia se dividir e dizer que o impeachment faz parte do presidencialismo, funciona no presidencialismo, e que o parlamentarismo já não utiliza o impeachment, ele utiliza a forma de dissolução do Congresso, sabe, por voto de desconfiança, né, e vários sistemas internos em que o presidente ou o presidente, que o parlamentarismo é compatível com formas de governo como a monarquia e também com a república, né? E nessa compatibilidade, tanto o rei como o presidente podem, em determinadas... o primeiro-ministro, que é chefe de governo e não é chefe de Estado, porque o chefe do Estado representa o Estado, ou é a rainha ou é o presidente, né, pode sofrer uma erosão na sua base política, né, de sustentação, ou cometer alguma gafe, algum problema que cria um public outcry, né, que é um clamor popular muito grande, e nisso aí ele, vamos dizer, perde a sustentação e faz o voto de desconfiança. Parece que assim, de forma singela, eu faço essa divisão de águas, mas na realidade, parcialmente, o processo de impeachment ele iniciou no sistema parlamentarista, não iniciou no sistema presidencialista, ou na concomitância do nascimento do sistema parlamentarista ou sistema de gabinete, porque o sistema de gabinete é uma coisa costumeira, é um sistema de continuidade, né, que se fala, né? E o sistema constitucional presidencialista quase sempre está num sistema de ruptura. Isso é dizer, a Constituição é feita dentro de um momento de ruptura
e, num momento só, todo um acervo de leis, enquanto que o sistema anglo-saxônico, o sistema inglês, é um sistema de contínuo ou continuidade, onde o novo se faz sobre o velho através de inovações casuísticas que vão se fazendo ao longo do tempo. E o regime de gabinete não foi criado por lei. O primeiro-ministro ou um ministro se reunia junto ao rei, e aquilo ali pegou um costume, ficou costumeiro, uma praxe, né? E foi ganhando a confiança do rei, e aí se instituiu esse sistema. Então, foi na Inglaterra, a Inglaterra tem um acervo profundo, né, de influência romanística, e também um acervo muito grande que se vê nesses velhos juristas ingleses, Glanville e outros, né, que dão uma massa crítica poderosa ao sistema inglês, foram as nascentes dos direitos, das garantias do sistema constitucional, né, com a Magna Carta Libertate, em 1215, e outros documentos, que a Constituição inglesa é não escrita, é um acervo de documentos, como se fosse um colar de pérolas, em que esses documentos, cada documento, Petition of Rights, Bill of Rights, todos se somam, não é? Aquela carta inicial de 1215 e forma essa Constituição, né, não escrita. E ali, nesse cadinho, né, que foi a Inglaterra, que nasceu o processo de impeachment. Ele nasceu primeiro com o Bill of Attainder, uma lei de impeachment, uma lei se fazia, o rei não podia sofrer impeachment, por causa que o rei é o soberano, o rei detém a soberania. Tá? E tem um adágio, um brocardo saxônico que diz "The king do not wrong", ou o rei não erra, ou o rei não pode errar, exatamente porque ele detém a soberania. E a soberania a gente estuda no direito da ciência política, né? Ela é justificada pela ordem divina, omnipotestas a Deus, todo o poder vem de Deus, e Deus dá ao soberano esse poder, né? Ou ela é de forma originária, como Napoleão Bonaparte coloca a coroa sobre a sua cabeça, né? E se outorga o poder de forma originária, né? Mas no caso dos reis, todos os reis, o que se tem, e isso também não foi só na Inglaterra, aqui no Brasil nós temos um sistema da Constituição de 1824, que foi outorgada porque Dom Pedro I dissolveu a primeira Assembleia Constituinte, né? E depois outorgou uma em 1824, e depois nós tivemos um sistema misto, um sistema monárquico parlamentar, né? E aqui a Constituição de 1824, como a inglesa, já de forma um pouco mais aperfeiçoada, tinha esse processo de impeachment, não do rei, não do monarca, mas dos ministros de Estado. Mas na Inglaterra surgiu como um Bill of Attainder, que é um indictment, que é uma tipificação, uma lei de tipificação que tipificava o crime. Então é uma coisa terrível, porque vários ministros foram condenados à morte, e isso contrariava um princípio jurídico, né? Aquele princípio de reserva legal, o princípio da anterioridade da lei. Nullum crime, nulla pena sine previa lex. É nulo crime, nula pena sem lei penal que a defina anteriormente, né? Então, que isso é uma irrisão, isso é uma injustiça, é uma violência, se criminaliza posteriormente os atos de uma pessoa não existindo, né? A pessoa não incidindo em nenhuma norma, não existindo norma penal para aquilo, se posteriormente se criar uma lei de indictment, né? E por essa injustiça genética, sabe, que imbuía esse processo, a sapiência inglesa constatou isso e isso foi evoluindo, né, até o ponto de se criar o processo de impeachment, não com conteúdo, já sem o conteúdo
jurídico ou do indictment, da tipificação estrita por lei, mas já fazendo já um processo político, que paulatinamente se transformou nesse processo de voto de desconfiança, que é simplesmente uma caracterização política que visa simplesmente retirar a autoridade praticante do ilícito político, ilícito moral ou ilícito de ordem jurídica, penal, né, afastá-la do cargo. E as coisas continuam, e isso não há trauma, sabe, né? Bom, o que aconteceu? A Constituição americana, que foi feita, a Guerra Americana começa em 1776, 1777 há os 10 artigos da Confederação, e depois, em 1787, nós temos a Constituição americana. A Constituição americana ela vai pensar, ela vai dar um close exatamente no momento histórico da Constituição inglesa estava vivendo e vai transplantar o instituto do impeachment naquele aperfeiçoamento de já não ser mais um Bill of Attainder, mas nem um indictment, né, que é uma tipificação estrita, uma lei para enquadrar aquele ministro, né? Ele vai transplantar para o sistema americano na fórmula acabada, já perfeccionada do impeachment, como ele é, de empêcher, que é atacar ou impedir, né? Empêcher, né? Eu até estava pesquisando, às vezes, agora minha filha tem casa em Perche, Percheron, Perche, isso faz tração, né, o cavalo, e eu fiquei até pensando que uma origem etimológica poderia vir daí, de empêcher, Percheron, né, empêcher, né, empêcher, do francês que passou para o inglês, né? Tem muita, porque foram os franceses, os normandos que invadiram a Inglaterra, né, em 1068, né, o Guilherme o Conquistador venceu em Hastings, então os normandos dominaram os anglo-saxões, né, e essas sístoles e aberturas, todo esse processo de formação rica da Inglaterra é exatamente entre uma casta de normandos, um sistema de pendular, sabe, entre anglo-saxões, que são a base, contrariando os normandos, que são a casta, a nobreza, sabe, que comanda o país, né? Então, eles têm muita coisa francesa, né? Então, inclusive, a Ordem da Jarreteira, Onissoaque Malilitância, escrita em francês, está lá no escudo inglês, né? São paradoxos, né? E assim mesmo também empêche, impeachment, né? Passa para também a língua inglesa. Mas também são países que limitam, né? Embora tenha o Canal da Mancha, nem isso mais divide, porque agora está passando por baixo, né, do mar as comunicações, né? Então, essa é a origem histórica na Inglaterra, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, nós temos a nossa, depois da Constituição, a Constituição de 1824, que também capta esse impeachment para os ministros de Estado, tem várias leis. Aqui eu tenho um livro que é impeachment, que foi feito pelo meu confrade da Academia Rio-Grandense de Letras, o Ortiz, e foi editado quando ele era editor na Ortiz, na Tchê. Esse livro foi escrito no fragor da batalha do impeachment que eu fiz, o primeiro impeachment contra o Collor de Mello, né? Então ele traz essas partes históricas, todas, detalha tudo, e a parte relativa, sabe, à lei, exatamente, dividindo os períodos históricos, período histórico constitucional de 1824 e depois período da República de 1891. E aqui eu queria detalhar, sabe, o transplante, assim como os Estados Unidos pensa e transporta da Constituição inglesa para a Constituição americana, de um sistema de contínuo, né, para um sistema de ruptura,
capta aquela matéria também da mesma forma. Na ruptura que se inicia no Brasil com a Constituição de 1824, outorgada, né, por uma comissão de notáveis, né, que tinha muita influência maçônica, Ledo, Gonçalves Ledo, e os irmãos Andradas, todos foram expulsos, foram exilados. Aí em Santa Cruz tem, na praça pública, tem um monumento, sabe, onde mostra esse exílio desses deputados maus todos que foram expulsos, e foi Dom Pedro I tinha sido iniciado, inclusive, e contestou isso e mandou prender todo mundo. Tudo isso. E outorgou a Constituição de 1824, né? Mas, em 1891, nós vamos ter Rui Barbosa, que era americanófilo, anglófilo, né? Porque gostava muito dos ingleses, da democracia, do due process of law, né? Que é o justo e necessário processo legal, com contraditório, essa riqueza que os ingleses, através desses escritores antigos, Glanville e outros, né, trouxeram do direito romano, né, porque o constitucionalismo começa lá já com os romanos, né, SPQR, né, Senatus Populorum Romanorum, ali já estava íncito, sabe, todo esse conceito de democracia e de, embora artista, né, reduzido, né, uma classe reduzida, que a gente poderia, noutra aula, explanar sobre isso. Mas Rui Barbosa, com o seu anglicismo, ele importa dos Estados Unidos o mesmo conceito americano, sabe, de impeachment, né? E com o mesmo tipo de divisão, sabe, que coloca isso na Constituição americana, uma versão americana, né, do Due Process of Law. É um processo iniciado na Câmara, que tem juízo de admissibilidade, sendo que o Senado julga sob a presidência do Chief of Justice, o chefe de justiça, com a autoridade máxima da Suprema Corte, isso é americano. O Senado, pelo voto de 2/3 dos membros, aplica sanções. As sanções aplicadas pelo Senado restringem a órbita política. O processo cabe contra as pessoas investidas em cargo público. No americano, é mais amplo o processo de impeachment, porque não é só contra, como a Lei 1079 e a Constituição Nacional, há um bloco de constitucionalidade que começa pela Constituição de 1891, se repete na Constituição de 1946, 67, 69, se eu posso dizer que são constituições, sabe, ainda posso dizer ainda isso, né? Repete com retirada de um dos artigos que são os dinheiros públicos, né, que retiraram a possibilidade, e se repete em 1988 esses mesmos artigos, o mesmo tipo de modelo constitucional americano, sabe? Então há um bloco, não é só o impeachment, vários institutos se repete dentro do constitucionalismo brasileiro, iniciam no constitucionalismo político liberal, que é a Constituição de 1824, e adentra o constitucionalismo social, o bloco social-democrata, que inicia em 1930, da Revolução de 30, está na Constituição. A Constituição de 34 é uma exceção, porque aí não tem o processo de impeachment, é outro processo, completamente diferente, né? 37 é Dom GG primeiro e último. Ele pega todo o poder e fica como um monarca, por isso que eu chamo ironicamente de Dom GG primeiro e último, e é impossível fazer processo de impeachment contra o ditador, né? Porque é um ditador em 37 até 45, quando ele é apeado do poder, né? Mas em 46 retornam todos esses institutos, e aí é feita uma lei de 1950, a Lei 1079, que vai regular o processo de impeachment e vai fazer abrir aqueles que estão no artigo 85, se não me falha a memória, da Constituição, as causas, é uma lei penal em branco, não é? Não é uma lei que tipifique, ela traz cita alguns casos, alguns fatos que podem ensejar o processo de impeachment. E a Lei 1079, aí ela vai abrir
essa lei penal em branco, ela vai mexer dando maior denotatividade a um leque maior de 10 ou 15 artigos para cada artigo daqueles, né? E fica uma coisa bem maior, né? E detalha de forma maior o processo de impeachment, a lei 1079 de 1950, né? Então, esse é o processo histórico, sabe, de aperfeiçoamento do processo de impeachment e como chegou aqui no Brasil, né? Agora... E hoje, como o senhor verifica a questão do processo de impeachment, o senhor que já tem uma experiência de diversos... Sim, agora, entrar nisso aqui na Constituição de 88, esse processo de impeachment, como é que ficou isso, sabe? E os problemas, os empecilhos que tem essa coisa toda. A Constituição de 1988 ela é irmã chipófaga da Constituição de 1946. Ambas são egressas de regime de força. A Constituição de 46 é egressa do regime getulista de 37. E a Constituição de 88 é egressa do sistema do tenentismo do tarde, porque Getúlio Vargas é o tenentismo do cedo. Todos aqueles que estavam na coluna Prestes, que eram Juarez Távora, Cordeiro de Farias, os tenentes, né, Siqueira Campos, João Alberto Lins e Barros, e todos aqueles tenentes, com exceção de Luiz Carlos Prestes, que se filiou ao Partido Comunista Moscovita, sabe, soviético, né? E ficou contra, não participou de governo nenhum. Os tenentes da coluna Prestes, todos, foram ser interventores de Getúlio Vargas. Então, eu chamo isso de tenentismo do cedo. O tenentismo do tarde é em 1967, 69, quando eclode de novo o movimento militar, né, que é a Revolução de 64, ou o golpe de Estado, conforme as versões das pessoas, né? E esses tenentes frequentam de novo, através de Juarez Távora e Cordeiro de Faria, como marechais, que teve um incidente, inclusive, contado pelo chefe da Casa Militar, né, do Costa e Silva, né? Eu tenho um livro, que, na realidade, o Jânio Quadros não renunciou, ele foi renunciado, sabe? Porque o Cordeiro de Farias esteve no gabinete dele e falou: olha, o senhor não pode estar condecorando o Che Guevara, o senhor não pode estar fazendo isso, porque nós temos um território imenso e daqui a pouco nós vamos se meter numa coisa de potências aí e vão nos retalhar tudo, sabe? O nosso território, sabe? E tem que ter cuidado para fazer isso, sabe? Né? Tem potências imensas, Rússia e Estados Unidos, beligerantes, tem uma guerra fria, China, tal, essa coisa toda. E o homem ficou bravo, o Jânio Quadros esteve preso, ele está preso e arrestado, é o senhor. Agora levaram ele direto com os aviadores, né? Isso conta o chefe da Casa Militar, tem um livro, né? Relata isso. Mas o impeachment, a Constituição de 46 é chipófaga da Constituição de 88, ou vice-versa, né? As duas são irmãs chipófagas. Por quê? São egressas de regime de força. E elas valorizaram, elas centralizaram todo o poder no Legislativo, no Congresso Nacional, que é a soma das casas do Senado e da Câmara dos Deputados. A Constituição de 88 foi mais longe. Para dar estabilidade, sabe? Ela criou o duplo turno para dar estabilidade ao presidencialismo, criou o duplo turno, que são, se a pessoa, um dos candidatos, isso dava uma instabilidade violenta à Constituição de 46, e sempre estava em crise, sabe, política, né? Porque se o presidente era eleito por maioria, mas a maioria que ele era eleito era 30%. Ele se elegia e o restante, que representava os outros candidatos, 70%, não tinham votado nele. Então, isso criava uma instabilidade política violenta, porque uma pessoa com 30% ia reger uma nação com 70% de pessoas que tinham votado em outros partidos. Então, se criou esse sistema duplo francês, o segundo turno, né? Sistema de balotagem, que é francês, né?
para dar um equilíbrio à nação para que não sofresse esse processo de estímulo. Ora, isso, pelo lado bom, sabe, criou essa estabilidade, mas pelo lado ruim, fundiu, ocasionou a fusão dos partidos que se fundiram nesse calor através de coligações espúrias. As ideologias ou os programas partidários se derreteram simplesmente para conseguir obter no segundo turno a eleição de um candidato qualquer que tivesse a vantagem política dentro daqueles currais, daquelas mangueiras, sabe? Então, e houve também um processo de parlamentarização do sistema com isso, porque enfraqueceu a presidência da República, o presidente da República, o presidente da República, a partir da Constituição de 88, se ele não tem maioria congressual, se ele não tem maioria no Congresso Nacional, ele pode sofrer impeachment. E está na iminência de sofrer impeachment. Então, ele necessita já da base de informação para ganhar a eleição, ele precisa ter maioria absoluta. E necessita manter as coligações e atender o leque partidário muito amplo que, vamos dizer, representa a diversidade regional, a extensão desse país imenso, com interesses completamente localizados e diversos uns dos outros, né? Tem um outro problema, que é a representação proporcional dos estados na Câmara dos Deputados e do Senado, porque o Rio Grande do Sul, através do artigo 35 da Constituição, cada estado não tendo um número populacional X, ele tem no mínimo 8 deputados, né? E o Rio Grande do Sul, por essa regra, se não me falha a memória, são 31 deputados federais, né? Mas tem 7 outros estados do Norte e Nordeste com a mesma população do Rio Grande do Sul, de 10 a 12 milhões de habitantes, que, por serem estados, têm 8 deputados, né? Aí, multiplicado por 7 estados, dá 52, somando mais os senadores, que são 3 vezes 7, 21, eu sei que vai dar 77 representantes, com 77 representantes com 12 milhões de habitantes, e o Rio Grande do Sul com 12 milhões de habitantes, com 31 deputados e mais 3 senadores. Então, transferiu o poder político do Sul, onde a população é maior. São Paulo, então, é esmulhado, porque tem uns 40 e poucos milhões de habitantes, uma população semelhante à Argentina inteira, mas não tem deputados, o máximo é 70 deputados, não ultrapassa, sabe? Então, falta, e é exatamente onde a massa política, sabe, o acervo, a consciência das pessoas, da cidadania, contrariando o que está na parte preambular da Constituição, que é da parte política, que diz um homem, um voto. O voto é igual. A igualdade do voto, cada cidadão tem que ser um voto. Não, os do Nordeste e do Norte valem 7 gaúchos, 8, e 15 ou 40 paulistas. Quem escreveu isso não fui eu. Nem foi o doutor Paulo Brossard de Souza Pinto, que escrevia artigos incríveis sobre isso, e aí a referência, sabe, da diferença de impostos que sobem para o Norte e Nordeste, sabe, para nós. Então, o Brasil parece um João Bobo, onde a areia, sabe, a população fica embaixo e a parte de cima, que é vazia, vai repartindo e vai criando deputados que, na realidade, ficam árvores, tribos de índios, sabe, que tem um vazio demográfico violento e que tem deputados, 8 no mínimo, sabe? Cada estado que se cria, Amapá, Acre, Roraima, não tem um número suficiente, com essa, né? Então, tudo isso cria um impasse entre o sistema de aferição da presidência da República, que é um distritão, que é todo o Brasil, que tem um número total de votos, e o sistema proporcional do Congresso Nacional, que é reduzido e distorcido através disso aí, né? Distorcido através dessa lei eleitoral, que está na Constituição, cuja
matriz constitucional, que foi da Revolução de 64, o Golbery Couto e Silva, sabe? Criou isso no ato institucional número 1 e passou isso de contrabando. E o doutor Nelson Jobim confessa isso, sabe? E até, inclusive, sofreu impeachment por São Paulo, porque confessou que tinha feito algumas mudanças, sabe? Ele era ministro do Supremo na época que fez as confissões, né? Na Constituinte. Isso é uma coisa pública, é notória, por isso que eu estou falando, sabe? Não posso sofrer acusação dele, porque isso é notório. Só pegar a Gazeta Folha de São Paulo e jornais da época, foi incrível, né? A coisa que gerou todo esse processo, né? Então, todo esse processo, toda essa distorção que tem dentro do sistema eleitoral, partidário, político brasileiro, cria um desconforto ou uma cisão entre a aferição da presidência da República, que é um cesarismo, sabe? Faz uma eleição que vai toda a população, e agora entraram também esses meios sociais, que é uma motivação que foge à velha política, né? Das mangueiras, currais eleitorais, daquela coisa, né? Então, foge e motiva, e foge da imprensa. Eu escrevi até um instrumento que foi habeas data, que é exatamente essa filiação dos partidos ou a obediência dos partidos e do poder ao poder de informação, que, vamos dizer, em 1984, de uma forma orwelliana, George Orwell, sabe? Manipula, sabe? A posição crítica política, depositando e plantando, sabe? Dentro do universo dos votantes, sabe? Pensamentos pró e contra aquilo, sabe? Manipulando, sabe? Através de novelas, de merchandising, né? Sucesso, né? Com o incremento ainda agora das fake news, né? Ainda tem mais esse incremento. O senhor vê mais o seguinte, assim, ó. Agora, o processo no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, esses dois governadores foram eleitos por uma maioria popular em segundo turno, certamente, sabe? Por uma maioria popular diverso da forma de auscultar o povo, que é total, que não é proporcional, né? Não é distorcida, aquele povo que vota e deu o aporte, sabe, do voto em si do povo, diretamente a esses governadores. E, ironicamente, paradoxalmente, contraditoriamente, as câmaras que são reduzidas à eleição através da votação proporcional e das distorções, sabe, que eles... O problema maior é que os partidos hoje, com fundos, eles têm donos, têm caciques, têm donos, não existe democracia interna dos partidos. A expansão partidária não é por causa de uma busca de idiosincrasias ou caracterização ou diferenciação ideológica na forma, no foco de enfocar, de ter uma visão, uma perspectiva de felicidade diferenciada um do outro, como se fosse o arco-íris. Não, a fuga e a expansão dos partidos, que são centenas já, ela busca exatamente quando o sujeito é dominado, ele faz fundo o seu partido para ele dominar o seu partido e ele mandar. Hoje é empresa, então, partido é empresa. O problema de loteamento do Estado, uma privatização dos partidos e da privatização dos partidos que são privados na Constituição Nacional, não são públicos. Como todas as nações, o partido deve ser público, mas aqui não. Na Constituição de 88, privatizou os partidos, é privado, paradoxalmente. E dessa privatização, que são donos, caciques, caudilhos, donos, eu militei, eu não sou um professor que só escreveu coisas, ficou dando conferência e escreveu só livros e ficou com teses tapadas de pó nas estantes que ninguém conhece. Eu militei, eu fui para partido, militei, me candidatei, e isso precisa de dinheiro tudo, né? Todo o dinheiro, e isso tudo é um dado viciado. É um dado viciado, é um sistema que, dominando tudo isso,
E isso está criando um paradoxo, porque há um isolamento dessas figuras populares que estão sofrendo processo de impeachment e vão sofrer sempre, porque nós já vimos agora, eu sei, eu tenho que, vamos dizer, tomar o exemplo agora, o presidente tinha uma postulação, tinha, como um escritor, um colega meu escreveu sobre a moralização, não, a moralização do Dr. Moro, sabe, uma moralização, e foi isolado, aquilo que as ruas queriam, aquilo que o povo queria, sabe, foi isolado e já, acordo com o Centrão, se aquietou, por quê? Porque não tem maioria, porque também Dilma e Lula, a Dilma não, mas o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, quando eles, no segundo turno, no segundo mandato, eles perderam a sustentação, o que eles fizeram? Compraram avião, arrumaram avião e foram viajar, foram para longe, deixaram o primeiro-ministro, que era o chefe da Casa Civil, para levar as bombas. Todos eles morreram quase do coração, se for fazer o levantamento, ou foram presos, ou quase morreram do coração. A única que se escapou aí foi a Dilma, que ainda conseguiu ser presidente, mas aí começou, como o Collor, são duas pessoas que enfrentam, sabe, não quiseram regatear com o poder político, esse poder político que eu mostro, né, que é através dessas distorções todas, se chama democracia isso. Isso é uma coisa de questionar se a democracia pode ser uma coisa orgânica, do manda quem pode, obedece quem precisa, do cargo indicado, dos cargos em CC, que já na Constituição de 88 se abriu um trenzinho da alegria violento nas partes das disposições transitórias, quando todos aqueles cargos em CC, cargos de comissão, indicados por políticos nos três poderes da União, foram legalizados sem terem contribuído com o INSS de um funcionário público que faz concurso, estatuto, foram transformados todos em estatutários, esses funcionários que entraram pela porta dos fundos, de paraquedas dentro do serviço público, através de indicação política. Quer dizer, como pode um sistema assim poder ter vida, sabe, baseado na indicação, no loteamento do Estado de forma antirrepublicana, sabe, com pessoas que não têm conhecimento, mas têm uma fidelidade canina ao chefe político, sabe? Os juízes das cortes superiores serem indicados dessa forma, isso avilta, isso ofende a razão, ofende a lógica. Eu embargo a voz até, porque com 71 anos que eu vou fazer, é uma coisa viver num país que não enxerga essas coisas, sabe? E eu tenho prestado e vou continuar prestando testemunho dessa coisa, porque nasci numa família conta certa, conserva o amigo, sabe? De honestidade, de correção, de hombridade, sabe? De retidão nas coisas. O direito deve ser isso. E não essa coisa que são esses desvios, sabe? Agora, até o Temer saiu como representante, a piada do poder foi representada lá no Líbano. Olha, o que é isso, meu Deus? Ninguém falou, ninguém fala nada, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Eu me sujeito mais à pergunta, sabe? E aqui eu baseei toda a minha visão que não adianta nós trocarmos para parlamentarismo, que aí termina esse parto. Esse ponto eu iria lhe questionar. Parto que é o impeachment, termina, porque isso é um parto. Por exemplo, a minha experiência, o sujeito vai entrar com impeachment, vai na Câmara dos Deputados. Quem recebe é o presidente da Câmara. Esse sujeito, como não tem dispositivo de lei que ele tem que mandar para uma comissão, ele se adora, senta em cima do processo, é o engavetador maior da República, ele senta em cima do processo. Então, lá na época, com toda a justiça, que era meu amigo, conheci ele depois, o doutor Ibsen Pinheiro, falecido, sabe? Com todo o respeito, sabe? Mas ele ficou sentado em cima do processo, e quem tirou o processo, eu telefonei às 11 horas, lá para a Gazeta de São Paulo, a Folha de São Paulo, foi Marcelo Mendonça, que disse assim para mim: olha, o senhor
O senhor pode desligar. Eu disse, está me achando louco, que eu entrei com o processo, né, contra o Collor. Não, o senhor pode desligar, que o senhor não paga mais nada. Nós da Gazeta que vamos ficar até às 3 da manhã, aguardar o IPSE. E aí saiu na Gazeta, em 22 de julho do ano 1992, professor Porto Alegre, da PUC, entrou com o processo de impeachment, né? Porque aqui eu levei na 0 hora e, coincidentemente, o presidente da Câmara saiu daí da 0 hora. A 0 hora tem 2 senadores, sabe? Por acaso, é tudo acaso, sabe? E quantos deputados a 0 hora o grupo RBS fizeram, então saíram dali, tudo. Religou, né? O pessoal religou. Assim como os vídeos têm que fazer, se desincompatibilizar e tem a quarentena, as pessoas que são da imprensa, que têm notoriedade, tem que ter uma desincompatibilização, sabe? Não é? Então, eu já não tenho mais, não sou suspeito, porque não tenho mais pretensão política nenhuma, sabe? Já com 71 anos, não tem, então, eu presto frente à morte, sabe? Frente ao Covid, que toda hora pode me levar, presto testemunho, sabe, de consciência livre, sabe, que o sistema político tem que ser modificado, né? Ali, a 0 hora me chamou 3 dias depois, e a minha mulher, na época que estava viva ainda, a Rita Gerdau, disse, olha, Sérgio, estou te chamando lá na 0 hora, o Marcelo Reck deu um furo para São Paulo, do impeachment, para a Folha de São Paulo, né? Fui lá. Aí ele me entrevistou, rapaz, ficou me entrevistando, e me perguntava qual é a relação que eu tinha com a minha mãe, se eu tinha passado da fase oral ou da fase anal, sabe? Um negócio de Freud a Lacan, sabe? E eu vi, daqui a meia hora, o Jornal do Brasil tinha me vindo aqui, me perguntaram coisas técnicas. Por quê? Porque eu não vou me eleger pelo Rio de Janeiro, eu não vou me eleger em São Paulo, pela Folha de São Paulo, senão eles estavam impedidos também de me entrevistar. E se torna uma pessoa notória dentro do Estado que a pessoa fez isso. O Brito, o governador, se elegeu agarrando na alça do caixão da autoridade. Agora, imagina, olha o professor Sérgio Borges entrou com impeachment, é um herói. Mas não pode fazer isso, porque senão criam, o sujeito elege o cara deputado federal. Então, depois de meia hora perguntando se a minha mãe me dava muito, se eu me dava com meu pai, como é que eu era na aula, eu vi que ele tinha só licença para me apresentar como uma figura folclórica perante o povo, sabe? Não como a pessoa que entrou com o impeachment, não como cidadão, sabe, que tem direito de entrar com o impeachment sem ter o jus postulandi, sabe, de advogado. Que até as corporações também ficam bravas, sabe? Elas estão invadindo as minhas atribuições, sabe? Né? Isso é difícil, sabe? Tudo é difícil. Então tem que haver uma mudança republicana no país. A República foi instaurada a partir de 1891, com a Revolução a Revolta Militar de 1889, né? Mas não foi instaurada a República, porque nós vivemos o manda quem pode, obedece quem precisa, a troca de figurinha, o azeitamento, sabe, das coisas, através do cartãozinho, sabe, do quem indica. Isso os cargos são ocupados assim, é o padrinho, é o afilhado, é a amásia, sabe? É o que tem no Brasil. Nós estamos vivendo uma coisa atrasada e sepultado através da corrupção, e agora sepultamos o Moro, sabe? E, tristemente, esse país não anda. O senhor acha que o Congresso Nacional, sendo eleito dessa forma que ele é eleito, ele vai abrir mão e fazer plebiscito? Nunca. O que vai fazer plebiscito é quando eles contarem que o dinheiro vale 40% menos, sabe? Virou um papel, e que ele para o exterior, não analisar o sistema multilateral, sabe, o multilateralismo de Bretton Woods, que é o que eu falo no livro Guerra das Moedas, né? Tem um impacto, sabe, toda a alimentação, um processo inflacionário, feijão já está subindo, tal, porque tudo compra, vai para o exterior, e para as pessoas que estão aqui dentro não sobra, é melhor vender em dólar para o exterior do que ter aqui para os miseráveis comerem, né? E que cada vez vai ficar pior.
e os empregos faltando, e aí esta crise é que vai fazer o parto, sabe, do novo Brasil, da nova Constituição, que eles vão ser forçados, não porque eles queiram, porque eles vão ser forçados, e eles vão dizer, nós concedemos. Como o rei aquele do Saint-Exupéry, né, que diz assim, o que é que tu queres fazer agora? Quer levantar ou sentar? Ele diz, eu quero sentar. Ele diz, então eu ordeno que tu sente. É o controle da ciência, né? É isso, Big. Agora a gente abre a pergunta já. Nós estamos com 78 participantes, professor Sérgio. Excelente aderindo à sua aula e à sua manifestação. Mas o que eu queria questionar é o seguinte, mas um pouco o senhor já, antes de abrir para o pessoal... Eu esqueci de falar assim, os impeachments que eu fiz de prática, né? Eu fiz contra o Collor, fiz contra o Lula, fiz contra o Lupe, que era ministro do Trabalho, né? Fiz contra a Dilma, fiz contra o ministro Cardoso, ministro da Justiça, né? Da Dilma. Fiz uma ação popular contra o Palocci, porque podia ser aqui a Lava Jato, podia ter começado no Rio Grande do Sul. Só que o juiz aqui não despachou, né? Ele não despachou. Fiz contra o excelentíssimo doutor Nelson Jobim, que na época era presidente do Supremo Tribunal Federal, cabe impeachment contra ministro das Cortes, né? E fiz contra... Então, se candidatando, foi uma reunião do partido PMDB, que é o partido dele, para se candidatar a presidente da República. E é um paradoxo, um cara, presidente do Supremo Tribunal Federal, se candidatando, fazendo campanha política, né? Saiu na hora, não. Se aposentou, né? Graças a Deus, eu admiro ele, sabe? Mas às vezes ele dá uma pisada na bola. O Jobim teve com a gente semana passada. Mas, enfim, ele também tem uma carreira muito, né, excelente carreira, enfim, um dos nomes que, do meu ponto de vista, da academia, da parte política, quem sabe poderia dar uma bela contribuição no cargo executivo, né? Mas vamos ver, não sei. Mas o que eu queria questionar é o seguinte, coisas, antes de abrir para o pessoal perguntar como a gente programou. Primeira, o nosso tema é impeachment, né, e regimes, enfim. Como o senhor vê o cenário hoje, né, como o senhor disse, eventual, quem sabe, nova Constituição, caso venha ocorrer, seria presidencialismo, esse presidencialismo de... Esqueci o termo agora. Coalizão, exatamente. Como o senhor vê? E a segunda pergunta, que é bastante questionada, principalmente, inclusive, pelo próprio presidente da República hoje, é a possibilidade de impedimento de ministro do STF. Então, essas duas. Uma, o senhor já, ministro do STF, o senhor até já tem experiência, acabou de comentar. O ministro do Supremo Tribunal Federal é possível fazer impeachment, mas é um problema, sabe? Como as indicações são políticas e certas temas, eu não posso pegar e acusar que existe uma concordância, sabe? Que se telefonam uns para os outros, sabe? Mas há uma cobertura, sabe? Recíproca entre esse sistema do poder dos indicados no Supremo, né? E as pessoas, sim, para indicar, é complexo isso, sabe? Havia uma discussão muito grande se as pessoas que ideologicamente militaram em partido podiam ser juízes, né? E teriam uns que diziam que a lei é como um script de uma peça teatral e que tu não pode dar interpretação diferente daquela, né? Mas na jurisprudência, ainda mais do Supremo Tribunal Federal, que se é muito criativo e às vezes segue a ideologia e não assim determinados padrões jurídicos estritos, né? E se vê essa discussão, né? Essa discussão é muito grande. Então, eu acho um sistema anglo-saxônico, é o sistema do quem indica, é o sistema que nas universidades, sabe, se indica um orientador para o cara. O seguinte, eu não consigo, porque eu acho que o orientador é um estuprador intelectual e moral da pessoa, sabe, que às vezes o sujeito tem outro tipo de dimensão no fazer a tese,
e é obrigado, sabe, por uma pessoa que por ter o precedente de ter o grau, né, tu tem que te acostumar a ter burilar e ter, porque senão tu não consegue colar grau, não consegue fazer mestrado nem doutorado, sabe? E assim, essas podas, esse burilamento é o político. A gente estuda em ciência política a dualidade do sistema que é político, político e jurídico. E no sistema jurídico, política sempre existiu, a política existe até entre os animais. E se você for observar os cães, eles têm uma hierarquia, sabe? Todas, né? As formigas, que são animais gregários, tem rainha, tem uma série de coisas, sabe? Eles até utilizam um álcool deles que eles bebem umas pulguinhas, sabe? Eles fazem guerra entre formigas, sabe? Formigueiros, numa raça de formigas, escravizam, sabe? Então, a política não só existe entre os seres humanos, mas entre os animais. Mas o direito foi criado através de uma civilização que são os romanos. E esse direito tentou controlar a política. Ele não conseguiu controlar a política, por exemplo, quando eu estou aqui no sistema jurídico de cônsules, nós tínhamos o regime consular, e entra Pompeu, César e Crasso, né? Que são expoentes. Roma estava quase no apogeu, sabe? E conquistou a Gália, de Belo Gálico, né? Que descreve, né? Conquistou toda a Gália Cisalpina, integrou ao território romano, e aí a República, ou o controle jurídico, passa a existir porque esses cônsules passam a se enfrentar, sabe? E Júlio César chega numa imagem, né, à beira do Rubicão, que é um rio onde todos os generais deveriam deixar suas tropas. Isso é simbólico, sabe? Cruzaram o Rubicão. E ele pegava e cruzou o Rubicão. Cruzar o Rubicão é cruzar a linha do jurídico, o poder, né? Porque a política é que nós temos um aquário. A política é que nem a água que está no aquário. Ela tem que ocupar todo o espaço. Se não tem a contenção do jurídico, ela se esparrama, ela quebra, né? Ou quebra o vidro e esparrama a água, ou a água ela força, né, para tentar ocupar. E o ar é a mesma coisa. Então a política tem a textura do ar ou da água, tenta ocupar todos os espaços, seduzindo o jurídico sempre, mas o jurídico tem que resistir. E são poucos aqueles que resistem, sabe, funcionários e pessoas, e a corrupção vem daí, do tráfico de influência, advocacia administrativa, sabe, daqueles que rompem a contenção jurídica, sabe, que nós não temos mais contenção jurídica. Então, o nosso problema é um problema republicano, é de falta de contenção do jurídico conter o político. Porque essa forma de presidencialismo de coalizão é uma ditadura civil altamente sofisticada, sabe? Em que esse poder, essa coalizão, é maior até do que a Constituição. Ela faz emendas inconstitucionais toda hora, que são substancialmente inconstitucionais. Faz toda hora, revoga os direitos, sabe? E não pisou ainda nos direitos aquelas cláusulas pétreas, sabe? Mas anda ali para fazer isso, né? Professor, nós temos a Amanda, ela quer fazer um questionamento para o senhor. Peço que ela... Depois tem mais duas perguntas já. Uhum. Sim, pode. Pode falar, Amanda. Bom dia para todo mundo. Bom dia. As minhas perguntas, elas são um pouco mais subjetivas, eu acho. Trazendo como exemplo principal, né? A primeira pergunta, ela usa o exemplo do impeachment que aconteceu, está acontecendo aqui no nosso estado, né, contra o governador. E eu gostaria de perguntar, porque tem a votação porque como não cumpriu ainda os 2 anos da eleição, né, que ele foi eleito, tem a votação para se seriam respeitas as eleições ou não. E o que
foi possível perceber nesse processo do impeachment foi uma jogada totalmente política com relação à votação, com relação ao processo de impeachment, e a fala que o senhor traz vai um pouco nesse sentido, né? Que são objetivos e ideologias políticas por trás de um processo que deveria visar o povo. Isso. E aí eu gostaria de perguntar, assim, em que medida o partidarismo, e essas concessões políticas, essas jogadas políticas, elas poderiam, de certa forma, ser limitadas por algum processo judiciário, alguma coisa nesse sentido. Entendo que não é viável para as pessoas que estão no poder fazer alguma coisa que limite, né? E que ordene isso. Mas de que forma que a gente poderia fazer? E mais uma coisa que eu gostaria de só trazer para a gente pensar, né? É que o senhor falou dos padrões jurídicos estritos. E isso é como se fosse uma forma e uma estrutura de atuação do judiciário. E aí eu gostaria de perguntar, porque eu acredito que os sujeitos, eles são... a gente tem pensamentos, a gente se constituiu enquanto sujeito, e a gente não consegue abdicar da nossa... Eu não acredito que seja um dogma ou uma ideologia, mas das nossas crenças, né, do que a gente construiu enquanto conhecimento. Então, de que forma também esses padrões jurídicos estritos, eles limitam a interpretação do sujeito e tornam o direito como um fim dele mesmo, e não como uma ferramenta de promoção efetiva de justiça. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Olha, eu estou admirado, sabe, surpreso com a sofisticação do seu pensamento. Isso, todas as duas temáticas dariam para escrever obras incríveis, porque são zonas avançadíssimas. Isso mostra a leitura e a sua cultura, sabe, que tem lido e tem pensado também. Então, eu estimulo que você mesmo termine o curso, não sei se terminou, está terminando, sabe, e faça um mestrado e doutorado e continue, porque o seu raciocínio é muito profundo, sabe, e toca exatamente em vidraças, ouvidos ainda não, que são recém-tocados, né, pelo pensamento político, né? Eu me lembrei até do nominalismo, sabe, analisando até a linguagem, a forma de linguagem, a expressão dos conceitos, né? E verificando da validade dos conteúdos conceituais, né? Com relação à expressão jurídica e também à política, né? É altamente complexa a segunda pergunta, né? Eu fiquei admirado, sabe, porque é um tema altamente instigante, né? Mas eu não tenho espaço aqui nem para a gente poderia. Eu fiquei até com vontade de conhecê-la e junto com a ideia de desenvolver, sabe, que tem um material humano aí fora do comum, para desenvolver essas temáticas, né? Agora, o problema da primeira pergunta do impeachment, né, dos governadores. Realmente, essa é o que eu disse, né? A forma de aferição do legislativo e a forma de aferição do executivo são diversas, e a forma do executivo é mais proporcional e mais pura, isenta, sabe, do que a forma de aferição do legislativo, que inclusive não detém o poder soberano, detém proporcionalidade e não detém uma força tão grande como detém o executivo. E aí, essas duas balanças, sabe, influenciadas por visões políticas, visões ideológicas, né, podem realmente influir no jurídico. E o jurídico, para ser questionado que tipo de instituto nós teríamos, não tem instituto, sabe,
para que faça um remédio constitucional heróico, sabe, que defenda, que possa, da forma, se manifestar, né, a parte, o cidadão, né, nós não temos ainda, né. Então, é difícil tudo isso, né, nós estamos engatinhando, né, nós estamos construindo as instituições, mas as pessoas pretendem ficar com essas instituições que tem aí para poder manter esse domínio, né, esse domínio dos partidos. E esse domínio, para mim, é espúrio, porque esses partidos, os partidos que aí estão, têm proprietários, têm chefes, têm donos, eles privatizam o dinheiro público dos fundos e se adonam disso, né? E quase sempre são herdeiros de herdeiros que já estavam na política, na autoridade. É um Brizola, quantos filhos, quantos netos tem, o fulano de tal, não só esse, mas tantos outros filhos de filhos, sabe, que vivem nisso aí. É muito difícil um neófito, sabe, um neófito, uma pessoa, um João Ninguém, uma pessoa sem dinheiro. Outra coisa agora é essa coisa liberal de querer tirar fundos, né, e querer privatizar, e só rico vai se eleger, só empresário, só quem tem dinheiro, pobre está ralado, não vai se eleger nunca, sabe? Então, e duas coisas que a gente tem que verificar também, professor. Primeiro, até também falando um pouco sobre a questão da Amanda, que ela questionou acerca das crenças, né? O problema de crenças, né? Agora, outra coisa que eu queria falar, por exemplo, temos Partido Comunista e Partido Socialista. Vocês estudam nos atos administrativos, atos vinculados e atos discricionários. Ora, se você for ver a ideologia comunista, ela é marxista, ela é leninista, e se você for ler a ideologia alemã ou o manifesto comunista, então é incompatível com o regime constitucional que nós estamos vivendo agora. É incompatível toda o comunismo e o socialismo com essas doutrinas, mas eles têm a permissão de estarem aí tendo candidatos contra o sistema, que é uma coisa paradoxal, ideologicamente, sabe? Ou nazista, né, que fosse, ou comunista, tantos os dois extremos não é possível pela Constituição de 88, pelas leis vigentes no país. Eu não estou falando em política, eu estou falando em jurídico. O nosso Estado é um Estado social-democrata, é um bloco social-democrata que começou com a Revolução de 1930, com o tenentismo do Cedo, depois o tenentismo do Tales, não mexeu, não alterou uma vírgula, porque foram criadas as partes sociais. Os liberais só tinham duas partes, a parte dogmática dos direitos e garantias e a parte orgânica que organiza o Estado, no tempo e no espaço. No tempo, se é monarquia ou é república. No espaço, se é Estado unitário ou é federação. Então, aí, o social-democrata entrou uma terceira fatia, que é uma sobreposição do público sobre o privado, que é o direito social, que é o direito do trabalho, que é o direito agrário, que é o direito previdenciário, né? O direito de, até posso dizer, até, sabe, o direito de quarta geração, que é o direito do consumidor também, que pensa nessa não socialismo em termos ideológicos, mas socialismo comunitário em termos de número, né, de coletividade, né, aquela divisão do opiniano, né, através do interesse privado ou público, coletivo ou individual, né, que não é nada socialista, é o coletivo, né, a visão coletiva, que é um direito social, eu também acho. Então, esses direitos sociais, aqui nós temos liberais querendo terminar com a Constituição de 88. E eles saem aí como os comunistas querendo terminar com isso, terminar com os regimes todos, sabe? São inconstitucionais todas as atitudes deles, e nós permitimos isso. O sujeito não pode fazer contra a lei, porque tem ato vinculado, a Constituição vincula, as leis vinculam, mas em atos discricionários eles fazem. E aí os tribunais de conta têm que pegar e botar o dedo na moleira, mas às vezes não botam, porque os invitados para lá são quase sempre membros dos partidos
claro e que estão ali também, uma mão lava a outra, né? Do ato discricionário ainda tem aquela grande discussão de até que ponto o Poder Judiciário poderá interferir, né? Não seria um mérito administrativo. Tudo isso e é grave isso, né? Então não pode. Então vai protelando, né? E a não definição, o que não tem solução, solucionado está, sabe? Porque fica, né? E o provisório vira definitivo, né? O Nietzsche, que é cognominado até de nazista, né? Também dizem, mas ele que desenhou a ideologia social-democrata, ele diz que é o decisionismo. Há uma tensão, sabe, entre princípio liberal e princípio comunista dentro das constituições, como se fosse um jogo de cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para outro, que é uma decisão, mas que está sempre tensionada, né? O equilíbrio, o desequilíbrio. Uma vez eu escrevi um livro que não está publicado, sabe, que poderia isso, conforme um automóvel tem um molejamento, sabe, que é um sistema de molas para enfrentar o off-road e o road, né, o normal e o off. O direito constitucional também tem alternativas, sabe, de mudança na crise econômica, social, poder ter recursos, sabe, sociais para enfrentar um terreno, sabe, de carência. Como agora os liberais pegaram o bolsa isso, bolsa aquilo, por causa do Covid, e estão dando dinheiro para a população, que é contra o liberalismo, sabe? Eles se dizem liberais, mas o governo liberal que diz que está e fez igual o que faria um Lula ou uma Dilma aí, que é dar dinheiro para as pessoas que não... Né? E é um processo ideológico isso, né? Professor, para finalizar, temos duas perguntas aqui que foram encaminhadas. A primeira pelo William, chat aqui, questionando se o processo de impeachment não está se vulgarizando, né? E utilizando-se do impeachment como uma forma de alteração de resultado eleitoral, né? E a próxima pergunta... Cada vez vai ser mais por causa dessa coisa da ideologia e do partidarismo. O terceiro turno, né? É o terceiro turno. É uma coisa de governadores. Eles ganharam na urna, mas assembleias, que são um reduto menor de votos, vai burilar, sabe? Ou ele se ajusta, consegue maioria, e às vezes eles não têm ensinamento de direito constitucional, sabe? Essas pessoas que são de outras áreas e não têm a consciência disso, né? E aí eles pegam e começam a dar murro em faca de ponta e fatalmente perdem a sustentação e vão para isso aí, né? E o povo fica esse é o que a Câmara está fazendo contra o que eles votaram, né? Por ideologia ou por uma justificativa moral, ética, sabe? Porque como eles não indicam também todas as pessoas do governo, já está os índices eles não controlam as assinaturas onde pode ocorrer o problema, sabe? E aí são desfenestrados de forma bem fácil, sabe? Porque na direção, se tu vai olhar todos os processos que tu assina, finalmente, tu vai ter que conferir a fila de assinaturas que vem atrás, numa concessão, tu fica louco, não governa mais. E hoje, assumir um executivo é o cara ser kamikaze ou suicida, sabe? Porque fatalmente tu vai dar uma assinatura numa coisa que tu não leu, ou que tu tem que confiar em alguém, sabe? Que tu não nomeou e que tu não indicou. E tá do corrupto à mão do inimigo, sabe, para forjar, sabe, onde tu vai cair, né? E como vão te fazer no futuro. Perfeito. Professor, para a última pergunta, Alex encaminhou pelo chat a última pergunta. O plebiscito de 1993, se o resultado fosse diferente, como o senhor verifica, qual, né, o seu pensamento a respeito
Então, querem fazer Seria hoje. Parlamentarismo ao presidencialismo. Exato. Já houve isso, sabe? Eu era professor da Unicinos, professor bem novinho, eu tinha 35 anos, e saí aí por todas a Unicinos me pagou como professor, fui explicar aos operários no Vale dos Sinos como é que funcionava um sistema e outro, sabe? Então, foi sob forma do governo, inclusive foi feito o plebiscito, né? Se era a república ou monarquia, que queria que estava nós temos uma cepa dos Braganças, né? Orleans herdeira e que quer se candidatar, né? E às vezes até se pensa como solução, né? Como na Espanha, né? Para evitar o confronto, né? Alguma coisa assim. Mas houve esse plebiscito presidencial de forma de governo e também sob sistema de governo. E ganhou o presidencialismo e ganhou a república, né? Agora que eu estou ouvindo, até tomei ciência, sabe, dessa notícia, agora por vocês, de se fazer isso, mas acho que o Congresso Nacional não vai fazer essa lei, sabe, de plebiscito. E o senhor entenderia que a gente poderia estar diferente caso tivesse adotado outro sistema? Eu digo, óbvio, é diferente, mas se não fizer melhor. Se não fizer reforma eleitoral e partidária nos partidos, e a gente entrar com parlamentarismo, aí nós vamos ter a total dos partidos, sabe? Aí nós não temos nem poder judiciário mais, sabe? Porque eles vão indicar as pessoas, vai ser muito difícil, essa coalizão que está dentro do presidencialismo vai se fechar mais donos, eles vão ficar mais donos dos partidos que já são, e só uma crise econômica, como houve no norte da África, sabe, que dizimou todos aqueles países e que parou na Turquia e na Síria dilacerada, porque são limites dos poderes entre Estados Unidos e Rússia, sabe, que dizem assim, aqui não se mexe na forma do governo, isso aqui é de uma detente pacífica que foi assinada na guerra antiatômica, sabe, que nós fizemos aqui, não se mexe, porque o território lá da Turquia é perto da Rússia e a Síria também, que é possessão, de alguma forma, russa, sabe? Então não se mexe, porque o resto caiu tudo. Caiu, inclusive, o da Líbia, né? O Omar Gaddafi, né? E aí, aqui no Brasil, porque já na Argentina está numa situação muito crítica, sabe? Nós estamos aqui em cima com o poder chinês, né, já fez até ali do lado do canal do Panamá, eles têm um canal com maior envergadura para navios de maior calado, e já está na Venezuela, sabe, né? A Venezuela está devendo todo o petróleo que ela tem embaixo do chão já para a China, porque foi adiantado em dinheiro, e o regime altamente corrupto, né? Não tem... Então está um horror isso possa haver entre sístoles e diástoles, nós recairmos novamente em coisas de esquerda e essa coisa começar a haver enfrentamentos, né, todos os processos, né, que eu acho que vai vir depois desse Covid aí, porque vai haver uma série de, essa leitura que eu faço de Guerra das Moedas, problema de falência, de uma mudança do varejo, do atacado antigo, que vai entrar para a Infovia, né? E essa luta entre o G5 e o G6, sabe, que é uma nova tecnologia que passa tudo como Magalu, Mercado e tal, tudo de Infovia, né? Retira os ajuntamentos, todos aqueles direitos do primeiro aviação, de direitos liberais de ajuntamento, comícios, as feiras, né, que são os shopping centers, a contaminação, ela retira a possibilidade de recaída do vírus, sabe, que está vindo agora na França, em Paris, recaiu, como em outras cidades está recaindo, sabe, e não se consegue anticorpos, porque são mutantes, a vacina, sabe, é difícil, né, eles estão pensando. Então, acho que vai haver mudanças, não que os homens queiram, mas que a situação fática, sabe, a infraestrutura se vai exigir esse esforço. Bem, professor,
gostaria de, encerrando o nosso horário, já está terminando, aí, 11h30, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar essa manhã com o senhor, querido professor Sérgio Borges, um querido amigo. É uma satisfação revê-lo. Espero que numa próxima oportunidade. Espero estar novamente contigo, Bidé, compartilhando refeições, como estivemos, sabe, agora no Itapema, que foi muito gratificante, sabe, a tua presença. E espero também, com a idade que eu estou, sabe, que estou no compromisso de prestar o meu depoimento já para a posteridade, sabe, do que eu fiz, do que eu sou, e o que eu tentei fazer, né? Porque isso fica uma memória, né, do que uma pessoa pensa. E eu vivi num século, e esse século está sofrendo mudanças de parâmetros, paradigmas tecnológicos incríveis, né? Nós tivemos escritos como O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou também do George Orwell, 1984, e essas ficções quase que já estão superadas. Não a do Admirável Mundo Novo, mas já a criogênese das pessoas, né, as famílias aí, porque todo mundo está casando tarde, né, às vezes precisa desse auxílio científico, né, e a ciência, né, e vai se inteirando também com a política e o jurídico, né, e nós vamos sofrendo essas mutações, tanto é que as comunicações impactaram muito sobre a mudança de afinição e formação da consciência crítica, né, do povo aí na última eleição. Então, é isso que está levando a esse processo do velho sistema através do Congresso Nacional, e eu saúdo a democracia que ele devia conter, mas que, por diminuição de afinição, de distorções, sabe, ele, na realidade, o que deveria ser democracia é o ovo, entende, que contém a antidemocracia, sabe, por mandar e por indicar e por corromper pela advocacia administrativa, Mas daí é uma questão de ética do cidadão, né? Não é uma culpa do sistema, né? Curva de indicar, porque já são processados esses políticos que fazem essa distorção, estão sendo caçados pelo judiciário. Agora tem que manter viva a Lava Jato, sabe? Esse espírito de Lava Jato, sem compromisso partidário com ninguém, seja qual for o partido, sabe? Nenhum compromisso com a justiça, com a verdade, com a rigidez, com a república, no sentido, né? E esse é o compromisso da Lava Jato, né? Sem vincular pessoas, porque sempre vincula as pessoas, né? Distorce, não, o cara está vinculado ao está afiliado, não sei o que, quer distorcer, né? Como é que posso saber? Professor, um abraço ao senhor, um grande abraço a Desirê, muito obrigado. O professor Celso também cumprimentando o senhor. Um abraço, doutor Celso, queria conhecê-lo mais tarde. Se for possível. A oportunidade que o senhor vier aqui para Santa Catarina, vamos combinar. O professor Celso também é um grande professor, um pensamento filosófico muito interessante e também um homem livre de bons costumes. Ah, que coisa boa. Um grande abraço, professor. Desejo uma excelente quarta-feira. Um abraço, Guilherme. Um abraço. Tchau. Tchau.